Eu sem o meu dedinho aí no teclado. Então, filiolatria. Vocês acham que é possível amar os filhos mais do que a Deus? Agora eu quero ver as mãozinhas me ajudando a ter uma ideia do que vocês pensam. Quem acha que é possível a gente amar aos filhos mais do que a Deus, sem até achar que está fazendo isso, mas de tanto que ama o filho, o netinho, o sobrinho? Quem acha que a gente pode correr o risco de amar os filhos mais do que a Deus? Acontece, né? Pode parecer esquisito, porque se a gente for assim dizer isso, a gente se sente até pecando, né? Imagina dizer que eu amo mais as crianças do que a Deus. Mas a verdade é que isso pode acontecer sim. E por que que acontece? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Quando Jesus estava diante dessa situação lá com a mulher adúltera, parecia que só ela tinha pecado, não é verdade? Estavam lá loucos para tirar as pedras, apedrejar, acabar logo com ela. E Jesus, naquela sabedoria, né, de Deus, ele pergunta: se tá bom, se você não tem nenhum pecado, que seja então você a tirar a primeira pedra. Aí aquela fala dele constrangeu as pessoas ali, porque todos se deram conta que eram pecadores. E assim somos nós. A nossa prática de vida, a nossa relação com os filhos, nem sempre fica evidente para nós alguns comportamentos, alguns excessos de amor com que a gente está olhando para a criança. Em alguns momentos sendo complacente, deixando a criança ficar bastante feliz. A gente acha que não está fazendo nada errado, né? Mas a gente pode estar idolatrando, sim, um filho. Então, né, como que tem funcionado a sua mente? Que sementes vocês têm cultivado? Uma pergunta meio estranha, né? Porque a gente nem sempre para pensar que sementes passam dentro da cabeça da gente, porque o pensamento é muito rápido. A gente, de repente, está ocupado, tem alguma coisa circulando na nossa mente, mas nem sempre a gente percebe, com uma boa autoanálise, no que eu tenho pensado, que coisas que eu estou alimentando. E a gente está dentro de uma cultura, né? Como falava o pastor Carlos agorinha há pouco. Eu não tinha mostrado para ele a apresentação, mas a gente falava exatamente sobre isso. Nós vivemos influências socioculturais, porque numa cultura pagã, há uma herança que induz fortemente a gente a acreditar que coisas ou pessoas podem dar sentido à nossa existência e nos fazer felizes, como se nem tudo dependesse de Deus. Sabe, gente que acha que não tem na Bíblia resposta para problema financeiro, para problema de relacionamento, porque Deus é Deus, mas como se a Bíblia não tivesse esse tipo de resposta. Então, a gente é fortemente impactado por uma cultura onde, quando a gente tem um problema de dinheiro, a gente resolve indo no banco. Onde a gente tem um problema emocional, a gente vai no psicólogo. Um problema no corpo, a gente vai no médico. Mas há situações na Bíblia que a orientação correta está na própria palavra de Deus. Mas a gente sofre essa influência da nossa herança pagã, né, do mundo em que a gente está inserido, que jaz no maligno. E a psicologia também tem sido mais procurada pelos cristãos do que a palavra de Deus para tratar de assuntos relacionados à educação de filhos e à afetividade. É impressionante isso, né? A cada vez que eu escuto que dentro da igreja as pessoas recorrem muitas vezes a psicólogos, porque no Brasil o aconselhamento bíblico ele não é ainda uma prática tão forte como já é nos Estados Unidos, né? Eu faço parte da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, e eles costumam trazer de fora muitos pastores, né, que usam a palavra de Deus. Por exemplo, aqui, se o pastor Carlos colocasse lá na rua uma faixa, vamos falar sobre depressão, e convidasse a comunidade para vir ouvir o que Deus fala sobre a depressão. A partir daí, a gente já está ensinando a palavra de Deus para a comunidade. Quem está doente na alma acaba vindo para cá, porque vê que a igreja é uma igreja que atua diretamente no problema que as pessoas têm.
acabam aprendendo a palavra de Deus e são tratadas. Isso lá nos Estados Unidos é super comum. No Brasil, estamos começando a organizar melhor, a divulgar mais. Eu hoje aqui me sinto fazendo isso também, divulgando, né, o poder da palavra de Deus para alcançar vidas através de um problema na alma, porque senão essa pessoa vai tomar remédio. Tem alguém aqui tomando medicamento para a depressão? Não? A senhora está tomando? Tá. Que bom que é uma situação, eu espero depois poder conversar um pouquinho para saber como que a senhora está, né? Que não é uma coisa assustadora, porque muitas pessoas hoje pensam que não tem saída. Se não tomar o remédio, só o remédio tem poder, né? Mas eu espero mostrar que a palavra de Deus pode e ajuda também, se ela for bem aplicada na sua vida, né? Então, vamos lá. Vou dar 2 tipos de semente que você pode estar cultivando na sua mente. Sementes espirituais, que carregam as promessas do alto, o foco na eternidade e em agradar a Deus. Como nossa querida cobrinha serpente, né, com as suas sementes carnais, que carregam as promessas deste mundo, foco na terra, em agradar o eu. O próximo, Adriana. Olha bem, gente, isso aqui foi uma imagem que eu encontrei, né, no Google, que eu acho que ajuda a gente a ter noção um pouquinho das coisas que passam na nossa cabeça, né? Nossa cabeça tem sentimentos como alegria, insegurança, tem o sono, a dor, a tolerância, tudo isso está lá dentro, né? São coisas que vão passando no nosso dia a dia. E elas podem estar misturadas com sementes carnais ou espirituais. Por exemplo, se estiver assistindo aqui, eu acho que ninguém vai assistir a novela da Globo das 8, né? É numa outra comunidade que o povo vê novela. Aqui não, né? Aí só vai ver cobra na cabeça. Se tivesse uma máquina aqui que a gente pudesse entrar lá para tirar um retrato do que está na mente, a gente, se pegar esse pessoal da novela das 8, vai ver cobrinha ali adoidado na cabeça, né? Agora, se estiver focado em ler a palavra de Deus, ouvir uma pregação, ver um DVD, querer saber das coisas do alto, a gente vai encontrar os corações, as sementinhas espirituais. E a gente vive assim, né, gente? Se a gente não se posicionar, a nossa cabeça vai absorvendo o que tiver para absorver. Porque os nossos olhos recebem estímulos, o nosso ouvido recebe estímulo, o nosso nariz recebe... Tudo em nós é sensível. Então, se a gente não preservar o que a gente está armazenando, o que acontece com a gente? Não, volta um pouquinho. A nossa mente, ela fica ambígua, fica contaminada, não cativa a Cristo. Daí dá para a gente dizer que a culpa é de Satanás? É ele que manda a gente ver o que não é para ver? Nem sempre, né? Só se a gente estivesse muito perdido ainda para dizer, nem sabia o que eu estava fazendo, mas eu fui levada a fazer. Não é o caso. A gente precisa ter um posicionamento, resistir para a nossa mente se manter focada em Cristo? Com certeza. A cada dia um pouquinho mais de força até a volta de Jesus, não é ao contrário. Eu posso ir relaxando, porque já que eu estou na igreja há muito tempo e tal, então eu já não tenho que ter tanta proteção. Não é verdade. Porque cada um de nós, assim como o rei Davi, foi suscetível, né? E a gente também permanece tendo que vigiar e orar. Então, próximo. Idolatrar, então, gente, não é igual a amar. De uma forma simplista, a gente sabe que não. Mas se a gente não fizer uma reflexão profunda sobre os 2 verbos e as suas implicações atitudinais, a gente não consegue discernir que tipo de relação a gente está construindo com os filhos. Será que é uma relação amorosa ou será que é uma relação idólatra? Lembra que a gente está inserido numa cultura, né, que faz com que o homem acredite que, para ele ser feliz, muito depende do que ele
tem, do poder aquisitivo que ele tem, dos bens de consumo que ele consegue comprar. E as crianças também estão ouvindo esses estímulos. Na hora que está lá, compra isso, o Dia das Crianças está chegando, já vai começar mais uma vez aquele exercício, o que eu vou fazer no Dia das Crianças, será que criança tem que ganhar presente, não tem que ganhar presente? A televisão passando aquele monte de consumo, né? Então, vamos começar a pensar, será que eu estou amando? Será que eu estou idolatrando? E o que é idolatrar? No dicionário, no Larousse Cultural, está assim: ídolo é uma estátua que representa uma divindade que se adora ou uma pessoa a qual se dá louvores excessivos ou a quem se ama com paixão. Sabe gente que fala assim, vocês conhecem gente que fala assim, eu vivo para dar tudo para o meu filho, porque eu não tive e agora, nossa, ele não pode ficar sem. Então, eu vou trabalhar, tudo que eu tiver é para o meu filho ser feliz. Corre o risco de estar começando a amar com paixão demais. E também tem uma definição dessa autora, Elise Fitzpatrick, nesse livro Ídolos do Coração, onde ela diz assim, que idolatrar é honrar e confiar em outros mais do que em Deus. Ser capaz de pecar contra a palavra de Deus para satisfazer o ídolo do coração. Pode ser o filho, pode ser um cônjuge, o trabalho, o pastor, os bens, o próprio eu, etc. Tem um casal que eu estou cuidando no consultório, né? E ontem eu ouvi a seguinte história. A moça sai do salão, ela trabalha como manicure, ela sai do salão assim até a última paciente, não, a última cliente fazer as unhas. E eu falei, que horas que é isso? Ela está lá em Pinheiros e mora em Guarulhos, e vai de condução. Aí o marido fala, ela já quase perdeu o ônibus, porque ela não para de atender. Ela fica atendendo até, ela não consegue dizer, só chega a gente aqui no salão até, por exemplo, 9 horas da noite. E a moça não percebe que, enquanto ela está tão focada no trabalho e no dinheiro e no medo de ficar sem o recurso financeiro, o marido está sozinho em casa, eles não têm filhos ainda. Ela está se expondo a risco, porque, de repente, pode passar por uma situação perigosa na rua, pode perder a condução, pode não conseguir voltar para casa, não tem veículo próprio para ir buscá-la. E na hora que eu falei, olha, eu acho que você precisa urgentemente pensar se isso agrada a Deus. Porque o seu primeiro ministério não é o seu trabalho. O seu primeiro ministério, pela palavra de Deus, é o seu marido. Ela ficou me olhando assim meio, mas sabe aquela noção, eu tenho que trabalhar, e ela não percebe. Até então, não percebia que ela estava desregulada, vamos dizer assim, porque, lógico, começa a ficar estressada, não descansa, não tem um tempo de qualidade com o marido, não conversam como deveriam conversar, né? E aí começa a sinalizar, tem um ídolo, estou idolatrando o meu trabalho. Tem uma coisa no meu coração que é o medo de ficar sem o recurso. Então, eu começo a fazer coisas que Deus não aprova, porque não é assim que Deus pede para uma mulher de Deus estar vivendo. Quando vai ver, o problema já ficou bem maior do que era necessário se tivesse se deixando orientar até pela voz do marido, né? Essa eu falo na palestra dos casais, tá? E o que é amar? Amar é ter amor, afeição, ternura, dedicação, devoção, querer bem, segundo o dicionário. Uma outra referência é instruir a criança no caminho que deve andar. É uma manifestação de amor que Deus dá aos pais com relação aos seus filhos, a instrução no caminho, né? Aqui tem um antônimo do que seria o amar, né? Quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Provérbios 13, 24. Os que são a favor
do problema da lei da palmada, né? Que se bater na criança vai correr o risco de ser até detido, não vai entender o que quer dizer isso, né? Porque sem a disciplina a criança não aprende. Há crianças que precisam mais, outras nem tanto, de uma disciplina firme. Mas o fato é que se a gente deixar de disciplinar e achar que conversando a gente consegue colocar as coisas sempre no entendimento da criança, você está equivocado. Porque tem criança que vai ficar ali esperando até a hora que você fala, você cruzou a linha vermelha e precisa ser disciplinado. Muitos confundem isso com